Muito bem, meus amados, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Você vai acompanhar conosco essa palavra no livro de 1 Crônicas. Abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 19. 1 Crônicas, capítulo 19. Escute bem o que diz a palavra do nosso Deus. Depois disto, morreu Naás. Morreu Naás, diz a Bíblia, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Escute o que diz, amados, 1 Crônicas 19, versículo 1. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Meus amados, Naás, rei dos Amonitas, ele simplesmente foi um rei inteligente. Ele foi um rei que procurou, no seu reinado, ter paz com Davi. Ele procurou ter paz com Davi. Ele não quis guerrear contra Davi. Ele procurou ter paz com Israel. Ele foi um rei inteligente, porque os amonitas viviam sempre em guerra contra Israel. Os amonitas não tinham comunhão com Israel. Só que no reinado de Naás, Naás procurou viver tranquilo com Davi. Outros fizeram guerra contra ele, mas Naás, o rei dos Amonitas, ele disse: eu não quero guerra contra Davi. Então houve paz entre Davi e Naás. E a palavra do Senhor, queridos, diz aqui no versículo 2: então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Dê uma paradinha aí na sua Bíblia. Escute bem, queridos. Davi ficou sabendo que Naás, rei dos Amonitas, ele tinha morrido. Quando Davi ficou sabendo, Davi sentiu muito a morte de Naás, porque por mais que os amonitas não se dessem com os israelitas, mas Naás, o rei dos amonitas, ele usou de bondade para com Davi. Davi, ele fica sabendo da morte de Naás e ele sente aquela morte, porque quando a pessoa usa de bondade para contigo, e de repente você fica sabendo que aquela pessoa, ela partiu dessa para outra, você logo se recorda das coisas boas que aquela pessoa fez, daquilo que aquela pessoa fez para você, quando ela estendeu a mão, quando você precisou de ajuda e ela esteve presente. Ou seja, essa pessoa usou de bondade para contigo, era uma pessoa boa para você, e de repente ela parte dessa para outra. Então você sente aquela morte. Você fica: poxa, fulana morreu, uma pessoa tão boa. Aí você guarda as recordações, não é? Boas recordações. Agora, quando é uma pessoa que é uma pessoa má, uma pessoa que só faz o que é ruim para você, só quer te maltratar, só quer o teu mal, só procura te prejudicar, e de repente essa pessoa parte dessa para outra, sinceramente, irmãos, essa pessoa vai fazer falta? Não, não vai.
Não adianta dizer que vai, porque isso é hipocrisia. Você não vai sentir falta daquele que te fez mal. Você simplesmente vai até sentir pela família, que perdeu um ente querido. Mas tem gente na vida que é tão má, que quando parte dessa para outra, não deixa saudade. Não deixa. Já vi casos de pessoas serem sepultadas e só está no velório a mãe. Às vezes só está a mãe do camarada lá no velório. Não tem ninguém mais a não ser a mãe. Porque mãe é mãe. Mas de repente o camarada é uma pessoa tão ruim que ninguém foi para o velório dele. Quando é uma pessoa benquista, uma pessoa amada, bondosa, vê como fica o velório da pessoa. Vê como fica. Cheia de gente. Muita gente. Não é? Fica aquela multidão. Era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Mesmo que não fique uma multidão, mas tem lá. A família está reunida. Ou alguns amigos estão reunidos. Porque era uma pessoa amável. Mas quando é uma pessoa má, ninguém quer chegar junto. Ou seja, aquela pessoa não deixa saudade. Não faz falta nenhuma. E aqui, Davi recebeu a notícia de que o rei Naás, rei dos Amonitas, ele tinha morrido. E aqui, queridos, no versículo 2, Davi, ele disse: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás. Eu vou usar de bondade para o filho dele. Já que o filho dele agora está reinando, eu vou usar de bondade para com o filho dele. Porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. Então Davi queria ser grato. Davi estava sendo grato a Naás por tudo que ele fez para ele. E em respeito, em memória de Naás, Davi enviou consoladores ao rei Anum, que era filho de Naás. Davi escolheu seus oficiais e disse: olha, eu quero que vocês compareçam lá em Amon. Vocês vão consolar o rei dos Amonitas, o Anum, filho de Naás, porque Naás foi bom para comigo, e eu quero usar de bondade também. Eu quero fazer algo em memória dele. Vão consolar o filho dele lá, o rei Anum. Então veja, qual era o objetivo de Davi? Consolar alguém, transmitir paz para alguém, porque era tempo de paz. A verdade, era tempo de paz. A Bíblia diz que Naás, rei dos Amonitas, ele usou de bondade para Davi. Então quando você usa de bondade para com alguém, você está em paz com alguém. Havia paz entre Davi e também havia paz entre Naás. Um com o outro, paz, era tempo de paz. Porque a Bíblia mostra em Eclesiastes que há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de você guerrear, de entrar na peleja, mas também há aquele tempo de você ficar tranquilo, de você ficar em paz consigo mesmo e com todos. E Davi estava tranquilo. O povo lá de Amon, os amonitas, estava também tranquilo. Não havia guerra entre um e outro. Estava tudo em paz. E Davi, para ser grato, ele envia seus oficiais para falarem com o rei Anum, o rei dos Amonitas, consolar o coração dele. Então esses homens foram, chegaram lá, chamaram o rei Anum, começaram a falar com ele: olha, nós estamos aqui porque Davi nos enviou a ti para conversar contigo, e ele mandou esse recado para você. Daí então disseram o que Davi falara. Davi tão somente mandou uma palavra de ânimo para que o rei Anum continuasse o reinado de seu pai, continuasse fazendo o que o seu pai estava fazendo,
que ele se levantasse a cabeça. Era um momento difícil, era um momento de crise, era um momento de tristeza, mas que ele não parasse no caminho, que ele não ficasse assim para baixo. Levante a sua cabeça, seu pai foi um bom homem, e eu estou aqui enviando meus oficiais para dar uma palavra a você de ânimo, para que você levante a sua cabeça. Então veja, queridos, que Davi em nenhum momento procurou confusão com ninguém, procurou guerra com ninguém. Davi tão somente mandou consoladores ao rei Hanum, rei dos Amonitas. Ele fez o que era bom em memória de Naás. Foi isso que Davi fez. Até aí tudo tranquilo, até aí tudo bem. Aí diz o versículo 3, escute bem esse detalhe. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum. Escute isso. Os homens de Davi falaram com o rei Hanum. Enquanto eles estavam conversando com o rei Hanum, os oficiais de Davi, do outro lado estavam os filhos de Amon, os amonitas. Eles estavam espiando aquela conversa. Eles falavam um para o outro: o que será que Davi mandou falar para o nosso rei? Os homens de Davi estão ali conversando com o nosso rei. O que será que eles estão falando? Eles ficaram curiosos. Quando os homens de Davi saíram de perto do rei Hanum, os seus homens chegaram até ele e perguntaram: ó rei, o que foi que aqueles homens vieram fazer aqui? Então o rei Hanum disse: olha, eles vieram me consolar, porque meu pai morreu. Davi mandou os consoladores para mim. Trouxeram palavras positivas, palavras de ânimo. Só coisa boa, igreja. Mas aqueles homens de Hanum, os amonitas, olha o que diz a Bíblia no versículo 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando teu pai? O senhor pensa mesmo que ele está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Será que o Senhor não consegue ver, ó rei, que estes homens de Davi não vieram no objetivo de te consolar a respeito de teu pai? Não vieram honrar o teu pai, e sim espiar a terra, destruir a terra, ele diz aqui, e reconhecerem a terra. Eles querem observar bem todos os detalhes dessa terra, para saberem justamente o momento exato de entrar na terra e nos destruir. Esse é o objetivo, ó rei. Esse é o objetivo de Davi. Não se iluda. Não pense que ele está querendo honrar teu pai. O que ele quer é te destruir. Então ele arrumou essa desculpa, essa conversa de enviar consoladores. Mas na verdade o objetivo dele é acabar conosco. E o Senhor tem que abrir seus olhos. Então veja, queridos, Davi estava querendo paz, mandando consoladores a respeito de Naás. Mas, queridos, na vida sempre vai existir pessoas que podemos chamar de conselheiros de tragédias. Pessoas que chegam para dar uma palavra, um conselho, só para ver a tragédia na vida do outro. Tem aquela pessoa que ela não consegue de forma alguma olhar as coisas com bons olhos. Sempre há uma desconfiança, sempre há uma pulga atrás da orelha. Quando ela percebe fulano falando com fulana, então pensa assim, porque Israel não tinha paz com os amonitas. E agora Davi estava procurando levar a paz para eles. Veja que quando Davi entrava numa guerra, não é porque Davi procurava guerra com ninguém.
Geralmente as pessoas procuravam guerra com Davi. As pessoas provocavam e Davi, que não era homem de correr, partia para cima. Golias que o diga. Mas Davi não ficava procurando, deixa eu ver aqui uma cidade para guerrear, eu quero procurar uma pessoa para fazer guerra contra ela. Davi não fazia isso. Davi, quando entrava numa peleja, é porque alguém já provocava aquela peleja. Alguém procurava aquela guerra, e Davi era um homem que, quando entrava numa guerra, ele entrava para vencer. Ele não fugia da batalha. Então Davi procurou levar consoladores, procurou levar paz para aquele lugar. Mas os homens do rei Anum, os amonitas, eles não confiaram em Davi, nos homens de Davi que foram consolar seu rei. E começaram a falar ao ouvido do seu rei, dizendo: o senhor está pensando que é isso mesmo que Davi quer? É não, meu senhor. O que Davi quer é nos destruir. Então veja, conselheiros de tragédias. Esses homens estavam simplesmente incentivando seu rei a guerrear contra Davi, sem necessidade, queridos. Às vezes a guerra estoura sem necessidade, não há para que ter essa guerra, mas a guerra só aconteceu por causa de alguém que chega para falar aquilo que é negativo, inflamando o coração do outro. Inflamando o coração do outro. Porque o rei já estava em paz. O rei recebeu os homens de Davi, ouviu aquelas palavras, ele de repente até mudou o semblante dele. Ficou tranquilo. Poxa, esses homens vieram, conversaram comigo, me consolaram a respeito de meu pai, eu agora até me sinto melhor. Mas de imediato já chegaram esses homens e inflamaram o coração dele. Foi um balde de água fria. Daí então, querido e querida, esse rei Anum, ele começou a dar crédito aos seus homens. Então às vezes acontece isso. A pessoa vê o outro lá falando com Beltrano, com Beltrana. Aí de repente o outro nota aquela conversa, nota aquilo, aquela aproximação, aquela amizade. E aí já chega para aquele outro e diz: olha, toma cuidado com fulano, toma cuidado com fulana. Não, mas tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Não, não se iluda não. Não se iluda não. Você pensa que fulano está querendo paz contigo? Tá não. Ela está enganando, isso é mentira. Aí começa a inflamar o coração. E a pessoa que está em crise, porque o rei Anum estava em crise, ele estava sem o pai dele, estava triste, arrasado, a responsabilidade agora de reinar, ele estava mal, irmãos. E quando a pessoa está em crise, a pessoa está sensível, está vulnerável, e qualquer palavra que chegar ao ouvido dela, ela é capaz de dar crédito, ela é capaz de acreditar naquilo que foi dito. Foi como Anum. Anum ouviu seus homens a respeito de Davi e deu crédito a estes homens. E olha o que diz a palavra do nosso Deus. Versículo 4. Tomou então Anum os servos de Davi e rapou-os. A Bíblia diz que ele rapou-os, ou seja, tirou as barbas desses homens e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Olha que coisa, olha que humilhação os homens de Davi passaram. Porque esses homens transmitiram ali uma palavra de paz. Ficaram na deles. De repente, alguns homens se aproximaram, pegaram eles à força, amarraram, arrancaram as barbas deles, tiraram as barbas, a Bíblia diz, e cortaram suas vestes até as nádegas. Imagina, e os despediu, está escrito aqui, mandou eles embora. Eles teriam que voltar para Israel desse jeito, envergonhados e humilhados. Você imagina o que é isso, queridos? Existe humilhação pior do que essa para estes homens
que saíram de Israel vestidos de oficiais, com barbas grandes, e de repente agora estão sem barbas, roupas rasgadas, até mesmo praticamente despidos, e ter que voltar para Israel e se apresentar diante de Davi, diante dos homens de Davi, diante do povo de Israel, dessa forma, humilhados. Então foi algo muito pesado, muito pesado. E aí, queridos, vem a pergunta: cadê Deus nessa hora? Onde está Deus nesse momento? Que não fez nada, que não está fazendo nada. Parece que estamos esquecidos. Amado e amada, a resposta é uma só: Deus está no mesmo lugar de sempre. Deus está no mesmo lugar. Deus está olhando a sua humilhação. Deus está olhando a sua vergonha. Deus está de olho em tudo que você está passando nesse momento. Deus estava de olho nesses homens. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo com eles, queridos. E aí, meus amados, a Bíblia diz aqui no versículo 5, foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desses homens. Imagina Davi recebendo a notícia: Davi, aqueles homens que o Senhor enviou lá para falar com o rei Anum, o rei dos Amonitas, os teus servos, os teus homens estão passando por uma humilhação muito grande, pois arrancaram as barbas e cortaram as roupas deles até as nádegas. Eles estão praticamente despidos e têm que passar por meio de todo o povo dos Amonitas. Então voltando para cá, para Israel, e vão chegar assim aqui envergonhados. Eles passavam entre os filhos de Amon e todos eles zombavam deles, sorriam deles, e eles ficavam ali, amados, envergonhados, sem saber onde colocar o seu rosto, totalmente humilhados. De repente você também está passando por uma humilhação, passando por uma vergonha muito grande, é um estado crítico. Mas, querido e querida, no momento que alguém avisa a Davi, como diz aqui o 5, foram-se alguns e avisaram a Davi acerca daqueles homens. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Então, queridos, quando alguém diz: Davi, os teus homens estão sendo humilhados, envergonhados, arrancaram as barbas, tiraram as vestes, o Davi disse assim: eu quero que vocês encontrem meus servos que estão vindo para cá, conversem com eles e digam para eles que eles não venham para Israel. Manda eles irem lá para Jericó. Eles não vão chegar aqui em Israel dessa forma, sem barba e praticamente despidos. Eu não quero meus homens humilhados, eu não quero ver meus homens envergonhados. Mandem para Jericó, fiquem em Jericó até que a barba cresça e depois eles vão voltar. Amados, isso tem um significado muito grande. Deus não quer te ver humilhado, Deus não quer te ver envergonhado, Deus não quer que você chegue, sabe, sem jeito naquele ambiente, sem saber onde colocar seu rosto, cobrindo o seu rosto, com vergonha de tudo e de todos. Deus não quer te ver assim. O inimigo quer ver você envergonhado, o inimigo quer te ver humilhado, mas Deus não quer. Davi não queria ver seus homens desta forma. Por isso que Davi disse: manda para Jericó até crescer a barba, porque meus homens só vão chegar em Israel depois que a barba crescer. Do jeito que eles saíram daqui, com barba grande, com vestes, então eles vão para Jericó.
vão dar roupa nova para eles, e eles vão também voltar com a barba grande, porque é dessa forma que eu quero ver meus servos. O inimigo quer que eles cheguem aqui dessa forma, humilhados, mas não vai ser feito aquilo que o inimigo quer, não vai ser feito do jeito que o inimigo quer. O inimigo quer ver você também assim, querido e querida, humilhado, envergonhado. Mas a palavra do Senhor diz que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E tem mais. A palavra do Senhor diz que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Você vai ser honrado por Deus. Davi queria honrar o seu povo. Enquanto o inimigo queria vê-lo humilhado, Davi estava dizendo: meus homens vão chegar aqui, mas vão chegar aqui honrados. Humilhados não. Não quero ver meus amigos, meus irmãos humilhados. E aqui, queridos irmãos, a palavra do Senhor diz no versículo 6: vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, então Hanum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e dos Círios de Maaca e de Zoba. Na minha Bíblia está escrito Zoba, mas em algumas Bíblias está escrito Zobá. Então ele contratou, ele pagou prata e ouro para que povos se juntassem a ele, para que o exército dele ficasse maior ainda, porque ele soube que Davi estava com muito ódio e que Davi certamente via tomar satisfação. Então a gente tem que se fortalecer. Por isso ele começou a contratar pessoas. E a Bíblia diz aqui no versículo 7: alugaram para si 32.000 carros, olha aí, o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. Ou seja, o inimigo, querido e querida, está fortemente armado. O inimigo está fortemente armado. Ele se fortaleceu de uma forma extraordinária. Por que ele fez isso? Para impressionar Davi. Porque quando Davi chegar aqui, Davi vai olhar para o nosso exército e Davi vai ter medo. Davi não vai querer enfrentar um exército tão grande como este. Mas, querido e querida, quem tem Deus, quem está com Deus, como a palavra do Senhor diz, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, pode ser muito, pode ser pouco, o adversário pode ser grande, pequeno, não importa o tamanho, a quantidade. Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que o adversário, e a nossa confiança está nele. O inimigo está confiando em números, Davi está confiando em Deus. E assim diz a palavra do Senhor no versículo 8: o que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade. Porém, os reis que vieram estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, porque estava cercado por todos os lados. Talvez você se encontre assim, cercado por todos os lados, tanto na frente como na retaguarda. Para onde você olha, você vê problema, você vê adversário, você vê inimigo, você está cercado. Você está cercado. É problema econômico, é problema conjugal, é problema de saúde, é um problema atrás do outro. E a Bíblia diz aqui que ele estava cercado.
escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. Olha só, a Bíblia diz que ele escolheu o que ele tinha de melhor em Israel. Joabe pegou o que ele tinha de melhor. Deus não é diferente, queridos. Deus, ele pega o que ele tem de melhor para nos abençoar. Se preciso for, Deus dá ordem a Miguel, dá ordem a Gabriel para vir nos defender. No céu existe uma hierarquia, existem anjos em destaque, e Deus pode pegar o que ele tem de melhor para te defender, como ele usou para abençoar Daniel, quando ele deu a resposta a Daniel. Deus pode fazer isso, queridos. Aqui Joabe pegou o que ele tinha de melhor para socorrer a Israel. E a Bíblia diz aqui, queridos, preste bem atenção, no versículo 12, olha só, aliás, versículo 11, e o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que tu, aliás, do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Tá vendo? Se você olhar e ver que eu estou perdendo, você vem aqui me ajudar. E se eu olhar para você e te ver perdendo, eu vou lá te ajudar. É um ajudando o outro, irmãos. É um orando pelo outro. Aqui é assim, nós estamos vivendo assim. Você ora por mim, eu oro por você. Você ora pelo irmão, o irmão ora por você. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Joabe e Abissai estavam na mesma fé. Se um precisar, o outro vai ajudar para vencer o adversário. Então a Bíblia diz, queridos, no versículo 13, Joabe falando para Abissai: sê forte, pois pelejemos varonilmente, vamos pelejar como homens, pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Vamos guerrear. A desvantagem é grande. Nós estamos em desvantagem contra os inimigos, são muitos. Mas que o Senhor faça o que bem lhe parecer, o que Ele quiser. O importante é que tomemos atitude. Porque, querido e querida, Deus vai fazer a obra na tua vida. Mas é necessário que você tome uma atitude. Não pense você que Deus vai descer do céu para vir pegar você e te conduzir até lá, não. Você tem que fazer a sua parte. Ele diz: vai, que eu te ajudo. Ele vai te ajudar. Você vai fazer. Agora vai ter ajuda. De quem? De Deus. Ele vai te ajudar. Então, Joabe aqui estava certo, de que ele tinha que ser forte, corajoso, valente, partir para cima, e o restante está na mão de Deus, meu irmão. O restante está na mão de Deus. Versículo 14. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Olha os inimigos fugindo. Estavam todos querendo guerra, mas agora já estão fugindo. E ele diz aqui, queridos, versículo 15: vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Olha só, voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Que maravilha, hein? O inimigo fugiu diante de Joabe, o outro inimigo fugiu diante de Abissai. Eles provocaram e promoveram a guerra, mas agora eles mesmos estão fugindo. Aí diz o versículo 16: vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, vieram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio,
Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. Então Davi, ele partiu para cima. Davi entrou na guerra, meu irmão. Davi não era homem de fugir. Davi não queria guerra com ninguém. Davi queria paz. Davi enviou seus homens para transmitirem uma palavra de consolo, uma palavra de paz. Só que Davi recebeu em troca afronta. Mexeram com os seus servos. E quando Davi ficou informado, Davi disse para si mesmo: ninguém mexe com os meus servos, e fica por isso mesmo. A partir do momento que alguém mexe com você, que é de Deus, não pense que o inimigo que mexeu com você vai ficar por isso mesmo. Deus tem cuidado de nós, igreja. Deus nos ama. Deus cuida de você. E quando o inimigo vem para te afrontar, para te atingir, Deus, ele toma a frente e guerreia a sua guerra. Davi não queria guerra com ninguém, mas quiseram guerra contra ele. Então Davi disse: então tá bom, vamos guerrear e vamos ver quem vai vencer. E daí então a Bíblia diz que Davi, ele partiu para cima, matou 7.000 que estavam nos carros e 40.000 que estavam de pé. Pegou o rei Sofaque, aliás, Sofaque, o chefe do exército, e matou esse rapaz também. Então Davi deu uma lição deles. E depois que eles viram a fúria de Davi, a garra de Davi, a determinação de Davi, quando o inimigo viu aquilo, a Bíblia diz no versículo 19: vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos de diante de Israel, fizeram paz com Davi. Olha aí, olha os inimigos. Quando viram que estavam em apuros, porque quiseram guerrear contra Davi e não conseguiram vencê-lo, fizeram a paz com Davi e o serviram. Eles passaram a servir a Davi, queridos. E os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Nunca mais os sírios quiseram socorrer os filhos de Amon. Os filhos de Amon são aqueles que provocaram a guerra, aqueles que chegaram para o seu rei e disseram: Davi está te enganando, Davi está mentindo. Estes homens aí que provocaram a guerra, eles pediram aos sírios para o ajudar. Os sírios foram, mas quando os sírios viram que Davi era um guerreiro vencedor, que ninguém suportava ou aguentava guerrear com ele, os sírios disseram aos filhos de Amon: olha, nunca mais nos chame para te ajudar, porque nós não queremos mais ajudar vocês em nada, principalmente se a guerra for contra Davi. Aí é que nós não queremos mesmo. Então, querido, querida, Davi, ele era um servo de Deus, um homem de Deus, que não provocou guerra com ninguém, ele só queria a paz. Assim tem que ser você. Você tem que querer a paz com todos, promover a paz em vez da guerra, transmitir a paz, palavra de consolo, palavra de vida, só querer fazer o bem ao próximo, como foi o caso de Davi. Mas saiba que você vai fazer o bem, você vai procurar promover a paz, mas alguém do outro lado vai querer fazer a cabeça do outro, justamente para acontecer essa guerra. Foi o que aconteceu. Davi transmite paz, o outro recebe as palavras de paz, mas aparece um terceiro para dizer que aquilo que Davi quer, na verdade, não é paz, mas é guerra. E não era a guerra que ele queria paz. Mas aqueles conselheiros de tragédia fizeram a cabeça
do rei Anum. Então, amado e amada, que você também tenha esse cuidado, que você não permita que ninguém venha fazer a sua cabeça, que você tenha o espírito de discernimento. Espírito de discernimento. Ninguém vai conseguir fazer a tua cabeça, e que você fique em paz com Deus e em paz com os homens. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te proteja de todo mal, e que o Espírito Santo te dê o discernimento todos os dias. Porque, querido e querida, Deus, ele vai te abençoar se você tão somente continuar procurando fazer o bem e procurando ter paz com todos. Que Deus nos abençoe.